Bom, pronto? Pronto. Claquete? Claquete. Vocês estão entendendo quando eu falo que eles escolhem sistemas bacanudos? Eles vão botar a mão na cumbuca, aquela que ninguém tá querendo botar. Exato. Bota a mão na cumbuca e mexe ainda, né? Mas, como um todo, tem uma coisa em comum que é o sonho é a realidade para o indígena. A gente estava olhando para uma questão muito ambiental e eles olhavam para uma questão além da ambiental, porque não tem diferença. Porque o fascismo, né, quando surge essa questão fascista no nosso país, ela é um resultado também. Ela é um resultado desse sistema, de um sistema que é o quê? Que é o jeito como a gente olha para o planeta. E eu acho que a peça permite às crianças uma elaboração de angústias infantis, assim, muito interessante. Para quem tem filho, fica a dica. Para ter essa atitude de ação, é importante isso, né, da gente se afetar. Eu acho que a gente olhar também para essa angústia da criança. Gente, é muito grave o que a gente está deixando, né, como herança. Gente, estamos aqui para mais uma entrevista com uma convidada. Especial do coração maravilhosa. Eu vou contar a história de como a gente chegou nessa convidada. É assim. Eu e ela, gente, a gente faz uma aulinha juntas com a mestra Quito. E aí, ela, surpresa, né? Ela, quem é? Ana Paula Lopes. Ela é um arraso. Eu vou pra aula pra assistir ela, entendeu? E aí eu peguei assim no corredor, assim, vou estrear uma peça, parará, é infantil, mas fala de uns temas muito diferentes, muito legais, muito bacanudos. E aí eu falei, Francisco, nós temos que ver uma peça. E a gente se agendou, e a gente foi. Fomos. E eu posso dizer que eu fui e amei. Mas o Francisco e o Fabiano, que foram juntos, que são psicanalistas, piraram. Gente, uma festa pra criança que faz a gente parar e pensar demais. E aí, saindo da peça, a gente falou, precisamos ter Ana Paula no nosso canal. E aqui está ela, maravilhosa. Bem-vinda, minha querida. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Gente, eu me sentindo tão honrada com esse convite. Que gosta! Gente, imagina. Ana Paula é atriz, bailarina, palhaça, master palhaça. Ela faz direção de movimento. Depois a gente vai descobrir o que é isso, né? Não é assim, porque eu fiquei pensando, se eu estiver perdida, você me dirige? Claro! Direção para todos os lugares. E agora também dramaturga. Vamos ouvir toda essa história agora. Mas antes, já vou dar o recado. A peça, essa que a gente foi ouvir, que nos encantou, chama Vambora. E vambora pro Sesc Consolação, sábados, às 11 da manhã, até dia 12 de agosto. Pega as férias agora e vai lá ver. Você vai se encantar que nem a gente. Ó, Ana Paula, vou começar com a seguinte pergunta. Sim. Eu tenho tantas, né? Nós fizemos uma listona. Que eu falei, eu vou começar com essa, mas já queria fazer todas. Não, vamos com calma, Consuelo. Dá pra gente perguntar tudo. Primeira pergunta, como foi o processo de criação? Porque a gente foi vendo que a companhia, ela faz todo um processo e escolhe temas chururu pra falar, né? Então, como é que vocês chegaram nessa peça, né? Porque ela é tão... Vou deixar. Eu pergunto essa. Como vocês chegaram nessa peça? Muito bem. Essa peça, gente, ela surge... ela é uma trilogia. A primeira peça que eu entro na companhia, eu entro para substituir uma pessoa, uma atriz, no Salve Malala, que é uma peça sobre educação. E a Lalete estava trabalhando, né? Cris Lozano, que é a diretora e a fundadora dessa companhia, com o Alessandro Hernandes, eles desenvolveram essa dramaturgia com a Leia, que era a atriz na época, sobre as ocupações das escolas. Lembra do pessoal do ensino médio aqui, né? Do fundamental também. E aí eles desenvolveram olhando para Malala, mas desenvolvendo uma dramaturgia olhando para as nossas questões aqui no Brasil. Então, eu entro neste momento. A segunda peça que a gente faz é Existo. É uma peça que o Alessandro escreveu dentro de um projeto de dramaturgia, foi muito embrionário ali no Sesc Ipiranga, sobre uma criança, um menino que quer usar um vestido, que quer... Ele não sabe se ele quer ser uma menina, se ele é um menino, ele está numa questão de gênero.
né? E ele quer um vestido. Vocês estão entendendo quando eu falo que eles escolhem sistemas bacanudos? Eles vão botar a mão na cumbuca, aquela que ninguém tá querendo botar. Exato. Bota a mão na cumbuca e mexe ainda, né? E agora, essa Vambora, ela surge no período que a gente estava num período mais crítico ali da pandemia. Nós estávamos em cartaz com Existo, a gente ia fazer uma circulação por vários Sescs, e aí, tchau, gente, volta pra casa. Vai pra casa, não existe mais o teatro, você se vira. Exato, você se vira, e aí a gente foi pensar, né? E o Alessandro já estava com essa vontade de escrever sobre questões relacionadas ao meio ambiente. Então, aí começou uma pesquisa, né, forte, relacionada às temáticas da Greta Thunberg, porque na época ainda ela era mais jovem, né? Ela devia ter, sei lá, uns 14, 15 anos. Exatamente. E era uma voz, né, assim, importantíssima, ainda é, né? E acho que sempre será, de uma criança neurodivergente que olha para o planeta e se preocupa. E aí a gente também olhou um pouco para as falas, né? Olhou um pouco, não, olhou muito, né? Escutou muito o Krenak. Hilton Krenak, já leu, tem que ler. Tem vídeo, se você não quiser ler o livro, tá? Hilton Krenak, vai atrás dele, também é muito bom. Exatamente. E o Davi Kopenawa, né? Que é essa figura emblemática, importantíssima, né? Da liderança Yanomami. Então, a gente, ouvindo essas vozes, o Alessandro estruturou 3 paisagens. A princípio, eram 3 paisagens antes do fim. Ou depois do fim, no caso, né? Ali já acabou tudo. Exato, né? Que já está num lugar, assim, limítrofe. Também era um momento que a gente estava vivendo uma tensão política, né? E também, praticamente, vivendo um genocídio no Brasil, né, gente? Sim. Em relação à nossa... A tudo, era genocídio de tudo. Era tudo, tô lembrando aqui já que você fica triste. E aí, a gente estava olhando muito sobre essa perspectiva. E aí a gente, o Alessandro estruturou, a gente fez algumas leituras online. Fizemos uma leitura online muito louca, assim, com alguns efeitos. Aí a gente percebeu que a gente precisava, assim, dar uns cortes no texto, né? Para ele ficar um pouquinho mais redondinho para a encenação. E quando a gente começou a sair daquela fase mais crítica, como a gente foi vacinado, né? Nós fomos para a sala de ensaio. Porque nós ganhamos... ele escreveu o texto... A gente se inscreveu num Zé Renato, que é um edital, né, de montagem de espetáculos aqui da cidade de São Paulo, um prêmio muito importante. Quase um fomento, sabe? Para a gente montar as nossas peças, assim. Alguns grupos são contemplados. Tem muito a ver com a relevância mesmo do espetáculo na relação com o nosso período histórico, né? Por isso que a gente foi também contemplado naquele momento. E aí nós fizemos, gente, uma coisa maravilhosa que foram... várias viagens, porque São Paulo é enorme, né? Porque não sei se quem não mora aqui não pode imaginar, mas assim, quando a gente vai para Brasilândia, é uma viagem. A gente foi para Brasilândia, Grajaú e Guaianazes. Nós íamos 3 vezes por semana durante, não me lembro agora se foram 2 ou 3 meses, fazer oficinas sobre essas paisagens de teatro com as crianças da periferia, de alguns céus. Quando eu perguntei o processo, eu não imaginava que era tudo isso. Não, e tem muito mais. Porque aí a gente entrou nesse universo com elas. Porque, por exemplo, as crianças que moram em Grajaú, elas moram na beira de uma represa. Que está sempre... à beira, né, da represa e à beira de ser poluída, de ser, né, a mata toda desmatada. Eles também a periferia é um tipo de ocupação, né, de pessoas que trabalham no centro da cidade, mas que vão sendo jogadas, né, exatamente, pela especulação mobiliária, né, elas vão sendo empurradas para a periferia da cidade. Então, isso significa que também que elas vão ocupando, não é um desejo desmatar, não é um desejo, né, mas é uma necessidade. Então, tem todo esse olhar, mas é um lugar maravilhoso, Grajaú, é um céu incrível, fica lá pertinho da represa. E é muito engraçado, acho que é o Guimarães Rosa que fala, né? Todo mundo que vive perto da água é mais feliz, né? Realmente, lá era uma experiência assim, de alegria muito grande. As crianças, não sei,
uma coisa muito interessante, onde tem água, onde tem natureza, todo mundo fica mais feliz mesmo. E aí a gente aprendeu um tanto com elas, assim, não no sentido de revisitar a dramaturgia para transformá-la, mas sim para a gente entender as camadas que estão por baixo, né? A gente foi para Brasilândia, a gente trabalhou com jovens, e aí foi incrível também, porque eles olharam muito para a perspectiva da paisagem dos pinguins, porque são 3 paisagens, né? A minha favorita é a dos pinguins, gente. Já vou dando esse spoiler, tá? Não, mas isso não vai ser ruim de você saber, tá? Mas vamos localizar o deserto com os espantalhos do trem. Exato. Depois a gente tem a baleia e depois os pinguins. O meu favorito são os pinguins. Exato. E o povo do Grajaú, nós trabalhamos com a baleia. Porque, né, nesse ambiente da água ali por perto. E aí, Brasilândia, a gente levou os pinguins. Porque é um casal, né? E tem toda essa coisa de... Acho que a adolescência tem essa coisa mais, né? De a gente estar se descobrindo afetivamente também, né? E a primeira paisagem, os espantalhos, a gente gravou porque a gente também gravou. A gente também fez uma peça-filme. E a gente trabalhou com as crianças a paisagem dos espantalhos. E aí a gente... Na pandemia, nós também ganhamos um Aldir Blanc e nós fizemos uma peça-filme, né? E nós gravamos, então, por exemplo, os espantalhos, nós gravamos lá em Grajaú, num campinho de futebol, muito sem nada. E ficou lindo, porque parecia mesmo que a gente estava no meio do nada. Um deserto mesmo. Um deserto, uma coisa maravilhosa. Assim, esteticamente maravilhoso, mas ao mesmo tempo, né? Vamos combinar. Mas é um campinho de futebol em frente a uma escola, onde as crianças vão lá realmente jogar bola e tal. Em Brasilândia, nós gravamos dentro da FATEC lá, que tem um espaço que era para ser um observatório que foi abandonado, a construção foi abandonada. Né? Que tem isso, né, gente? Acontece muito, né? E aí nós gravamos os pinguins dentro dessa estrutura, era belíssimo também. E a baleia nós gravamos ao lado da represa, lá do Grajaú. Então, nós tivemos também esse estudo para o audiovisual. E depois, então, que nós trouxemos a encenação para o palco. E estreamos no ano passado e apresentamos em muitos céus, em muitos Sescs. E agora voltamos repaginando ainda o espetáculo. Ainda estamos em pesquisa, porque eu acho que isso é uma coisa muito legal, né, do espetáculo. A gente não para de pesquisar, então a gente está revendo o fim do espetáculo. A Sol Faganello entrou na equipe, trazendo um pouco mais de audiovisual para o espetáculo também, né, no sentido de trabalhar com animação. E estamos sempre estudando o espetáculo, revendo, porque agora nós estamos num novo momento político. Claro. Nós estamos olhando para a dramaturgia também sobre outra perspectiva. Que é muito esperançoso, né? A gente ter uma Sônia Guajajara, né? Na equipe do governo. É muito esperançoso a gente ter uma Marina Silva. É desesperador ver o que o Congresso quer fazer, né? Com essas duas... né? Mas é, ao mesmo tempo, um momento de revitalização, de olhar com mais esperança, diferente do que a gente estava olhando naquele momento. Então, acho que é muito louco isso também, quando a gente consegue voltar para o espetáculo, a história, né? O momento que a gente vive faz a gente olhar diferente para o que a gente está fazendo. Então, eu te escuto e penso assim, é muito orgânico, né? O espetáculo ele não tá... Bom, primeiro, você imaginava que tinha tanta pesquisa, tanta coisa por trás de uma peça, né? Muitas peças têm. Talvez não tenham tanto como essa, como você acabou de contar, né, Ana Paula? Mas impressionante. E também me traz essa coisa assim, não é uma coisa fechada, não é de nós para eles, eu vou fazendo toda uma conversa com o entorno, com as pessoas e com um momento político, um momento do país. Exato. Acho que é isso, então, que ela fica tão... Ai, gente, vai lá ver. E aí tem alguns temas, né, caros à peça. E aí esse trabalho, e você vai contando sobre toda a pesquisa, todo o contato com os jovens. A gente, às vezes, aqui no canal fala sobre os desafios da juventude, os desafios para esse século, né, que a gente enfrenta. E a desesperança que marca o nosso tempo. E o impacto que isso tem com as juventudes. Eu estava lendo aqui o encarte da peça, né, e tem uma proposta de refletir sobre novas possibilidades de territórios. Né? Traz muito a questão da utopia. Né? E quando a gente pensa um tema muito caro
ao nosso trabalho à saúde mental, e a gente observa um aumento de casos, por exemplo, de suicídio entre jovens. De alguma forma, a peça vai botando a gente para refletir e trazendo possibilidades de uma reinvenção da utopia. Né? Como que você encontrou isso com os jovens e como que vocês trabalharam isso para trazer para a peça esse confronto entre a problemática climática e a necessidade da gente repensar ou da gente ter novas utopias, né? Porque isso vai impactar esse jovem, essas futuras gerações. Então, eu acho que o Alessandro, né, como é o nosso dramaturgo, a dramaturgia tem um lugar essencial nisso, né? Quando eu olho, por exemplo, ele faz jogos interessantes na própria dramaturgia, que são os espantalhos que estão perdidos num lugar. Eles foram abandonados, todo mundo foi embora, pegou um trem, abandonaram, né? Ou seja, essa questão do aquecimento global que vai fazendo com que as pessoas vão saindo, né, das suas regiões por tragédias climáticas, né? No caso lá, a secura. E quantos anos isso está acontecendo no nosso país já, né? Muito anterior, né? Quantas pessoas têm que migrar, né, de regiões muito secas, né? Porque não tem políticas públicas e ambientais para essa área. Mas ele faz um jogo muito interessante. Ele coloca, então nós vamos sonhar. E o sonho tem muito a ver com o universo indígena. Porque o indígena, ele é o brasileiro, né? Gente, eu vou generalizar, tá? Porque, claro, né, existem muitas etnias, né? Muitas línguas, muitas culturas indígenas dentro do nosso país. Mas, como um todo, tem uma coisa em comum, que é o sonho é a realidade para o indígena. Isso eu acho incrível. Porque é no sonho que eles vão descobrir se eles têm que plantar no outro dia, se eles têm que caçar no outro dia ou não. O sonho ensina. E eles não sonham só consigo, com eles mesmos, eles sonham com o ambiente que eles vivem. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Eles sonham com os bichos, com os encantados. E eu acho que é isso que o Alessandro traz nessa dramaturgia, que a Cris quer potencializar e que a gente quer potencializar, que a gente pode sonhar diferente. Vamos criar o nosso sonho? Então, peraí, você sonha e eu fico aqui cuidando de você. Eu vou cuidar de você para você sonhar. Né? Aí, a cena dos velhinhos na baleia, né? Não vamos perder nossa memória? Vamos tentar manter a nossa... Vamos tentar... A gente está perdendo, mas a gente vai fazer um esforço de não perder as nossas memórias. E as nossas memórias são memórias históricas, humanas, ancestrais também. Porque talvez seja por isso, né? Porque a gente esteja perdendo a nossa ancestralidade, a nossa ligação com o nosso passado, que a gente está indo rumo a um precipício, né? Talvez, agora me pergunta agora, não sei também. Mas também fiquei pensando que os pinguins, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com os pinguins eu acho que eles são realmente a estrutura mais ligada com a necessidade de continuidade. Porque eles precisam gerar esse ovo, né? Eles precisam botar esse ovo. Eles precisam que esse ovo continue, mesmo que não seja aqui, né? E eu acho bonito porque é um olhar não antropocentrista. Porque realmente eles são pinguins mesmo. E nós também somos animais, e nós também somos natureza, né? E o que a gente encontrou nessa relação com os adolescentes lá era muito bonito, porque eles reencenaram a cena dos pinguins do jeito deles. E era muito legal, porque o corpo deles, a gente aprendia com eles, assim, sobre os pinguins, assim, era uma coisa incrível. E eles trouxeram muito, por exemplo, a perspectiva deles, eles trouxeram muito para Brasilândia. Tipo, cadê o oceano de Brasilândia? Cadê o lugar de lazer? Onde está a nossa utopia? O que a gente cria aqui em Brasilândia? O que a gente...
E estava muito relacionado nas relações. Eles jogaram a problemática dos pinguins para as relações. Né? Então era um tema caro. Um tema caro, exatamente, para as relações. E para as relações afetivas, porque um descobria que um pinguim estava tendo um acasalamento com outra, sabe? Aí no final ela jogava o ovo para o pinguim macho cuidar e se vira. Então tinha toda uma questão de gênero também. Então, ou seja, né, a gente estava olhando para uma questão muito ambiental e eles olhavam para uma questão além da ambiental, porque não tem diferença. Afinal, estamos nessa questão ambiental por quê? Por causa dessas desse relações. tipo das relações que, né? E esse eu acho uma coisa muito interessante da peça, porque tem um momento, por exemplo, nos Espantalhos, que assim, os humanos deixaram a gente aqui, então vai lá aquela culpa, né? A gente tem uma criança de 10 anos nessa casa, né? Preocupadíssima com tudo que tá acontecendo mas a gente não quer justamente que ele pense assim, os humanos são maus em geral, né? E eu acho que a peça, ela dá uma deslocada assim, sim, os humanos fizeram a gente chegar aqui, mas também, assim, são espantalhos, né? Tem pinguins, mas eles também têm essa humanidade e eles estão buscando, né? Uma solução, digamos assim, sem que fique... Acho que é isso, assim, ó, eu tô me enrolando, gente, mas é que, assim, não tem, assim, os vilões, sabe? Não. Assim, porque isso é importante, senão vira todo essa mundo coisa vilão. ou é bom ou é mal, né? Isso é uma delicadeza que realmente aparece na peça, né? Como algo que a gente vai ter que resolver essa parada junto, né? Exato. Porque assim, essa é uma questão muito ampla, porque não é só quem, né? É um sistema, né? É um sistema que a gente precisa rever, eu acho, né? É um sistema muito complexo, né? Isso. Muito complexo. É o patriarcado já, quantos milhões de anos, né? Assim, milhões não, né? Porque a gente tem 30 mil anos aí de humanidade, né? Não, mas entendemos. Né? É pra dar uma reforçada, né? É uma figura de linguagem aqui pra dar intensidade. Porque isso tá introjetado na gente. Isso tá introjetado na gente, né? De alguma forma, a gente é difícil manter uma coerência, é difícil ter uma transformação, assim. Mas e é difícil só apontar. Apesar que algumas questões estão sendo... Não sei, às vezes eu olho e falo assim, alguns nomes, né, a gente pode entender. Porque o fascismo, né, quando surge essa questão fascista no nosso país, ela é um resultado também. Ela é um resultado desse sistema, de um sistema que é o quê? Que é o jeito como a gente olha para o planeta. Que é totalmente diferente, por isso que a gente aprende tanto com o Krenak. Né? Que olha, é o jeito que a gente se relaciona com a nossa casa. Não é a nossa casa só, né? Porque para indígena, isso é maravilhoso. Não é a casa, não é um objeto. Da submissão da natureza. Exato. Ao domínio. A exploração, ao controle, né? Então, o próprio pensamento do que é ciência, né? Ele vai nesse sentido, assim, a natureza é algo que está lá, que eu vou dominar. Exato. Vou extrair um conhecimento e eu não tenho nada a ver com ela, ela é apartada de mim. Exato. É aí que está o ponto. E para o indígena, que eu acho que é a grande inspiração, eu acho que a gente tem que aprender com eles, gente. Eu acho assim, se tem alguém que tem que estar na universidade ensinando pra gente agora o modo de viver, são eles mesmo. Por quê? Pra gente aprender uma coisa que, assim, é nossa família. Por exemplo, o Krenak fala isso, o rio não é uma coisa. Um lugar, entende? Não é nenhum lugar. E exatamente, não é uma coisa. É o meu pai. Ou é a minha mãe. Dependendo de cada etnia, vai ser a mãe, vai ser a tia, vai ser a avó. Você não vai fazer isso com a sua avó. Ana Paula, a gente fez um dos vídeos aqui que a gente falava dessa questão do afeto, né? Se, vamos supor, o grande plantador de soja, se ele tiver uma relação de afeto com a floresta, ele não vai poder derrubar a floresta. Então, a ternura, né? O vídeo da ternura. Gente, não perca esse vídeo, é coisa mais linda. Então, e aí se ele tem afeto pela floresta, ele não consegue derrubar ela. Então, o que a gente fez? Não vou ter afeto pela floresta. Quer dizer, o que vem antes, esse olhar, faz com que a gente desafete, tire os nossos afetos, e aí sim eu posso explorar. O caçador de baleia. Se ele começar a pensar muito na baleia, ele vai falar, meu Deus, como é que eu caço baleia? Então não se pensa. E vai se reproduzindo, vai se perpetuando esse olhar. E isso eu acho também muito bonito na peça. Por quê? Porque tem muito afeto. E é quase assim,
Vocês não põem isso explicitamente, mas a peça é puro afeto. É o afeto dos dois espantalhos, é o afeto dos dois velhinhos, é o afeto do pinguim. Então você sai assim, preocupado, digamos assim, né? Fala, nossa, tem tudo isso, mas tem afeto, então a gente vai conseguir. E aí, nesse sentido, uma coisa que me chamou muita atenção e que foi o grande gancho, assim, que eu acho que eu peguei para a gente fazer esse convite, estarmos aqui hoje, né? De alguma forma, eu saí com uma sensação de que a condução dos temas ao longo da peça vai ajudando a uma criança a elaborar questões de afeto, suas angústias, suas ansiedades. E um indício que eu extraí ali daquela experiência de assistir a peça foi a atenção das crianças. Elas estavam muito atentas, elas estavam muito interessadas pelo que estava acontecendo. E existem temas acessórios que foram aparecendo, por exemplo, o trem. Né? O cocô do pinguim, gente! O cocô dos pinguins, a fantasia através do sonho, que são temas muito caros e fontes ou expressão de grande angústia da infância. Né? Então, essa interseccionalidade da forma como os temas foram explorados, né? Lá com os jovens das periferias, e do que aparece ali com as crianças, né? Vai mostrando aqui nessa nossa conversa um encontro de muitos universos que fala desses nossos afetos, do afeto da criança, do afeto de um adulto que está preocupado também com o que vai ser do futuro, porque vai deixar um filho no mundo, né? E isso foi algo que me chamou muito a atenção na peça. Eu achei muito interessante, assim. E eu acho que a peça permite às crianças uma elaboração de angústias infantis, assim, muito, muito interessante. Para quem tem filho, fica a dica, porque eu acho que ajuda, dá subsídio para a criança pensar ali na cabecinha dela de uma forma muito lúdica, mas falando de temas, né, a gente está falando de coisa que não é qualquer coisa. Né? Sim, eu posso... Eu vou falar isso, depois eu falo uma coisa do cocô do pinguim, tá? Só porque também é uma curiosidade interessante. Mas isso que você está falando é interessante, porque eu lembro da minha infância, que eu tinha muitas angústias na minha infância, por exemplo, né? E a morte é uma delas, né? Tipo, como a gente elabora a morte, o sentido da vida, o que é a vida, o que é a finitude disso. E sempre me deu uma angústia muito grande essa questão do planeta também, de imaginar, porque desde que eu sou criança sempre tem essa preocupação ambiental, né? Assim, claro que ela vai se intensificando num nível que eu acho que se torna quase insuportável para essa geração. Isso. Imagina o que é você ser uma criança agora. Acho que é importante os adultos se colocarem no lugar das crianças também. Já é muito complicada a infância nesse sentido, né, não complicada, mas misterioso. Angustiante, a palavra é muito boa, né? Muito angustiante, mas angústia... Lembro de uma imagem que alguém me falou que a angústia é como passar num corredor estreito. E que tem tudo a ver com o nascimento, né? É o tempo de você... Parece que você está nascendo de novo, né? Você tem que passar ali para um lugar estreito para chegar num outro lugar. Só que é duro quando você está num processo angustiante que você não tem uma luz no fim do túnel. Né? Onde isso vai realmente... A gente está num momento histórico muito complicado. Por isso é importante, eu acho, o envolvimento dos adultos nessa causa. Porque quando a Greta Thunberg vai lá, ela grita, né? Ela vai e fala na ONU, e aí a gente escuta algumas pessoas falando, mas é uma menina histérica. Gente... Que desafetação, Que né? desafetação. Que falta de empatia, cara. Não é a sua geração que vai ficar aqui colhendo esses frutos que você deixou como adulto. A gente tem que se responsabilizar por isso, né? O que a gente fez ou a gente deixou de fazer. Né? O que e eu acho que mais do que... Quer dizer, fazer é bem importante, porque é amor em ação, né? A Bell Hooks fala isso, né? Amor é ação. Não adianta ficar só... Né? Amo na prateleira. Põe na prateleira e fica amando. Exato, fica amando. Não, amor é ação. Então, mas para ter essa atitude de ação, é importante isso, né? Da gente se afetar. Eu acho que a gente olhar também para essa angústia da criança... Gente, é muito grave o que a gente está deixando, né? Como herança.
né? Uma sociedade branca, ocidentalizada, assim, é muito grave. Tanto é que a gente tem esse número de suicídios. Sim. Tanto é que a gente tem, por exemplo, essas redes nazifascistas, assim, incentivando um grupo enorme de crianças que às vezes estão em casa sem cuidados psicológicos e psiquiátricos, muitas vezes também. Sim. Sem serem olhadas nesse sentido. Filho, gente, não é só colocar no mundo e dar comida e colocar na escola e falar, tchau, e é isso aí, segue aí com a sua vida, com as suas angústias. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa olhar e falar, não, talvez eu precise ir num psicólogo né? E vamos falar sobre essas questões, porque senão fica assim, vamos fazer teatro infantil, então só alegria, só o que tá bom. Mas não é só o que tá bom. A gente tem que olhar para as nossas questões, para os nossos problemas, inventar modos de olhar para isso, criando novos mundos. Os indígenas falam muito isso, né? A gente precisa recriar. A gente tem muitos mundos no nosso mundo, não é só um mundo só, não. Por isso que é a nossa responsabilidade criar mundos, né? Porque é de cada um mesmo. Isso aí é... E também é muito importante a gente olhar com distanciamento. Isso eu acho que é uma coisa que a gente faz e que tem a ver com a direção da Cris Lozano, de olhar para essa dramaturgia no lugar que ela está, que é de distanciamento também. A gente não vai entrar num super drama lá e morrer, porque isso não vai adiantar. Né? Isso, e tem um tom na peça que é isso. Vamos falar de uma coisa difícil, de uma coisa angustiante. Não vamos falar de uma forma fofinha, mas vamos falar de uma... Eu não sei, é uma forma adequada. É uma forma adequada, porque discute, reflete, propõe, dá esperança, chama para o afeto. É tão redondo, gente. Eu tô gostando dessa conversa, porque a gente sempre fala muito da importância da arte nos nossos trabalhos. Nas empresas, a gente vai lá e fala para as pessoas, olha, vocês têm que se alimentar. Você quer ser criativo e não consome arte. Exato. E não tem contato, não se expõe à arte, né? Porque a criatividade não é assim, agora a hora de 12:00 a 1 eu vou ser criativo, né? E essa conversa me deixa muito feliz, porque a gente está aqui, você vai trazendo muito da função da arte, do nível social, humano, dessa questão da gente poder se afetar. E como se afetar também, e aí a parte estética se apresenta, porque, né, não é só você se expor ao mundo cru, né? Como você se expõe ao mundo vai dizer também muito de como você vai ser capaz de agir sobre ele. E a arte, ela cumpre funções muito importantes aí. Toda essa história do que foi feito antes da peça chegar no palco, e de como que esse estudo ele é importante, né? Eu acho que para quem não está convencido ainda da importância da arte nas nossas vidas, precisa assistir essa entrevista. Com certeza. Não, então, ótimo. e aí isso que você falou, né? O que a gente não sabia desse trabalho inteiro, é por isso que a peça é boa, assim, né? Porque teve trabalho por trás, sempre tem trabalho por trás de uma criação, sempre tem, mas essa qualidade que vocês conseguiram tá lá transformada, tá lá colocada e deixa a gente muito, muito tocado, né? Muito inspirado mesmo. Bom, gente, é o seguinte, eu poderia ficar horas, eu sei que eu sempre falo isso, mas é que o papo é bom. Mas chega uma hora que a gente fala, bom, tá bom, agora é hora de ver a peça. Agora, Ana, mas antes de falar dessa finalização, só queria falar uma coisinha. o que você quiser. Cocô do pinguim não podemos. é cor-de-rosa. E sabe quem comprovou isso? Quem? Porque o Alessandro acompanhou. Ele tá zoando. É verdade, gente. A Eliane Brum, ela foi convidada para fazer uma expedição pela Antártida. E a coisa que ela achou mais incrível é que o cocô deles é cor-de-rosa. A gente... É lúdico. É um cocô lúdico. É porque eles comem muito krill. E o krill, ele é assim, meio rosa, meio salmão. Então... É incrível isso, né? E é muito bonito. É incrível. É incrível. Exatamente. Gente, eu vou arrumar uma lata de crio só pra ver se meu cocô sai rosa. Ai, que delícia. Ana Paula, antes da gente ir embora, vamos dar a letra de vambora. Ai, Luciano Pesado. Tá em qual Sesc? Sesc Consolação. Estamos lá aos sábados, às 11 horas, até
até 12 de agosto. Então dá tempo. Dá tempo. E ó, me conta seu Instagram pra gente poder te seguir todo mundo. O meu é Ana Paula Lopes com Z e 3 Zs. ZZZ. Ai, tá fácil, gente. Não vai ter ninguém que teve essa ideia de botar Lopes. Então a gente vai te seguindo e vai te agradecendo muito, 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 muito. Gente, ela que veio com o casaco de gatinho, uma fofa do mundo. Talvez ela não saia daqui com esse casaco. Muito, muito obrigada pelo seu tempo, viu? Muito obrigada, gente. Eu que agradeço. Foi incrível. Obrigada pela peça, por trazer isso pra gente. Pra gente foi um presente, viu? Ah, que ótimo. Eu fico muito feliz e muito obrigada. E adorei esse programa. Achei, assim, de uma, sabe, sofisticação. Falar de arte, psicanálise, com essa Consuelo, que já traz todo o refinamento, não é? Do distanciamento do palhaço, né? Do humor. Parabéns, gente. Muito lindo esse programa de vocês. Obrigada, Adorei. querida. Gente, um beijo pra vocês. Até o próximo episódio. Até a próxima entrevista.